Boa tarde a todos. Em nome do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, agradeço a vossa presença nesta sessão de assinatura do Protocolo de Colaboração entre o Programa Bairros Saudáveis e a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Uma sessão diferente, realizada online, que visa assinalar a colaboração com um parceiro privilegiado num programa público que se destina à promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades territoriais. Para dar início a esta sessão, toma a palavra a Sra. Coordenadora do programa, Helena Roseta. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado, muito boa tarde, Sr. Presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública, boa tarde aos meus três colegas da equipa nacional dos bairros saudáveis, que estão aqui também, e que são todos eles também médicos desta área. E agora o que queria dizer-vos era que esta é uma cerimónia simples, mas é uma cerimónia que tem muita importância para nós. Este programa tem uma direta ligação com a saúde pública. Ele foi criado no contexto da pandemia, poderá continuar depois da pandemia, procura resolver determinantes de saúde nos territórios mais vulneráveis do nosso país, para os quais nem sequer há um levantamento prévio, temos que andar à procura deles, e queria dar-vos a notícia para nós muito relevante, que neste momento estamos com um concurso a decorrer de projetos que se candidatam. O Sr. Secretário de Estado também não tem estes dados. Neste momento temos já mais de 1.200 entidades registadas no concurso e mais de 400 e tal candidaturas abertas que têm que fechar até para a semana que vem. Portanto, está toda a gente muito entusiasmada no país todo, e mais uma razão para a presença do Sr. Dr. Ricardo Mexia e o protocolo que vamos assinar hoje ser importante, porque os médicos de saúde pública, a doutora Isabel Conselho que falará nisso, têm também um papel neste programa muito específico e do qual nós precisamos bastante. E eu passava a palavra à minha querida colega professora Isabel Loureiro, que é vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde e que é no Conselho Científico da Escola de Saúde Pública, enfim, uma pessoa muito dedicada a estas áreas e que nos tem ajudado muito. Isabel, a palavra é sua. Tem que pôr som, Isabel. Muito obrigada pelas palavras, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Dr. António Salles, a Coordenadora Nacional do Programa Bairros Saudáveis, a arquiteta Helena Roseta, a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública na pessoa do Dr. Ricardo Mexia, os elementos da equipa Coordenadora Nacional as equipas regionais do Programa de Bairros Saudáveis e o público aqui presentes nesta cerimónia. A epidemia da Covid-19 veio demonstrar como as zonas geográficas mais vulneráveis para esta doença são também as mais suscetíveis à tuberculose e à obesidade, por exemplo. A Covid-19, juntamente com outras doenças, como as doenças crónicas não transmissíveis, que ocorrem simultaneamente num tempo e local onde existem desigualdades económicas e sociais, fatores que interagem entre si aos níveis biológico, psicológico e societal, constitui-se como uma sindemia. Se não analisarmos estes fenómenos na sua globalidade e tratarmos apenas dos aspectos biológicos, estamos a manter as condições em que a epidemia mais prolifera e as doenças crónicas não transmissíveis estão mais presentes, ou seja, em condições socioeconomicamente mais frágeis. Ora, este programa dos bairros saudáveis responde a este entendimento, reconhecendo que a situação é mais grave nas zonas onde existem mais habitações degradadas ou superlotadas, mais desemprego e precariedade, mais baixa escolaridade. Assim, foram determinados os critérios de elegibilidade dos bairros para participarem nas candidaturas a este programa, que estão a decorrer até ao próximo dia 26. O programa Bairros Saudáveis procura dar oportunidade a estas comunidades para alavancarem recursos, organizarem-se e juntarem-se num objetivo comum, contribuindo para uma melhoria das suas condições de vida, incluindo a prevenção da Covid-19. Aproveito para congratular a Coordenadora Nacional, a arquiteta Helena Roseta, pela visão e iniciativa que teve ao criar este programa, que foi adotado pelo Governo, envolvendo numa parceria intersectorial os 7 ministérios que integram a entidade responsável.
destaco o Ministério da Saúde, que tem coordenado o trabalho desta entidade e que também tem sabido apoiar o desenrolar do processo, demonstrando ter sobre os determinantes sociais que tornam estas populações mais vulneráveis um entendimento bastante rico e interessante e que está absolutamente em sintonia com este programa. E é com grande alegria que estou nesta assinatura do protocolo com a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Os médicos de saúde pública são fundamentais e não só em tempo de epidemia, mas certamente em especial nestas circunstâncias. Constituem um elo de ligação fundamental às comunidades para potenciarem os seus recursos e protegerem a sua saúde. O seu trabalho incansável desde o início desta pandemia levou ao acordar da sociedade para o seu precioso papel na prevenção dos contágios, mas também na comunicação com as comunidades, aumentando as suas capacidades para lidarem com as situações. Os médicos de saúde pública são também essenciais para dar a conhecer as realidades locais, regionais e nacionais, identificando as situações epidemiológicas, planificando intervenções, apoiando a decisão política e apontando os comportamentos a recomendar. O papel que podem ter no desenvolvimento dos objetivos deste programa consistirá em aumentar a literacia em saúde e alavancar potencialidades locais para criar melhores ambientes e melhor coesão social. Junto com os médicos de saúde pública, existem outros profissionais que trabalham com as comunidades, de que são exemplo as enfermeiras, técnicos de saúde ambiental, que integram as unidades de saúde pública, e técnicos de ação social. É só com um trabalho multidisciplinar e intersectorial que se poderá conseguir atingir as várias dimensões deste problema. É estimulando o pensamento centrado no ser humano, que valoriza o conhecimento, mas também a inspiração e a criatividade, que se poderá conseguir intervenções inovadoras criadas pelas próprias pessoas, que naturalmente quererão participar também na sua implementação e sustentabilidade. Quero agradecer também ao Dr. Ricardo Mexia a sua disponibilidade e todo o apoio que tem dado para que esta colaboração se concretize. Muito obrigada. Passo a palavra novamente à doutora Ana Pedroso. Obrigada, professora. Vamos proceder então agora à assinatura à distância deste protocolo de colaboração. Assinarei o protocolo pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, em representação da entidade responsável pelo programa Bairros Saudáveis, e pela Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública assinará o Presidente da Direção, Ricardo Mexia. E nós somos testemunhas de que estão a assinar efetivamente o protocolo de colaboração que será colocado no site do programa e no site do Ministério da Saúde, como prova que efetivamente queremos fazer um trabalho em conjunto. Isso mesmo. Do meu lado já está? Do meu lado também. Também. Fica aqui a prova documental. Este protocolo estará então disponível, como diz a senhora coordenadora, para consulta no site www.bairrossaudáveis.gov.pt. Senhor Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, tem a palavra. Obrigado, doutora Ana Pedroso. Começar por cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado, doutor António Lacerda Salles, cumprimentar novamente a doutora Ana Pedroso, Sra. Secretária-Geral do Ministério da Saúde, cumprimentar a arquiteta Helena Roseta, enquanto coordenadora do projeto dos bairros saudáveis, e também os meus colegas que fazem parte também da equipa, a professora Isabel Loureiro, o Dr. Hugo Esteves e o Dr. Mário Jorge Santos, a que não posso também deixar de enviar aqui um cumprimento muito pessoal e também no sentido em que estou aqui como sucessor dele nas funções de presidente da ANMSP e, portanto, fico muito contente e honrado de ver que ele continua neste contributo, de facto, para a melhoria da saúde dos portugueses e, portanto, também um cumprimento muito especial para ele e, naturalmente, também para todos os que nos assistem agora nesta cerimónia que, sendo simbólica, de facto, não é muito habitual haver assinaturas de protocolo à distância, mas que, face ao contexto atual, seguramente que agiliza muita coisa e que serve os propósitos que, ao fim e ao cabo,
é empenhar-nos todos no sucesso deste projeto. Do ponto de vista da associação, é seguramente um privilégio poder associar-nos a um projeto desta índole, desta envergadura, no sentido em que, para nós, seguramente a percepção de que há aqui desigualdades importantes que importa combater, que importa resolver e que, em parte, acabam por ficar ainda mais amplificadas no atual contexto que vivemos. O contexto da pandemia veio agravar muitas das desigualdades e portanto, isso seguramente foi também um dos motores para o surgimento de um projeto deste tipo. E, portanto, dar aqui um cumprimento muito sincero à senhora arquiteta pelo trabalho que tem desenvolvido, pela dinâmica. Fiquei muito contente de ouvir os números que nos relatou e, portanto, seguramente que são um indicador importante do impacto que poderá vir a ter o projeto no terreno. E, de facto, é no terreno que as coisas se materializam e, portanto, nós podemos ter muitos projetos, mas a sua implementação é seguramente no local que é feita. E aqui não posso também deixar de relevar o papel dos médicos de saúde pública enquanto conhecedores do chamado terreno. Enfim, seguramente ninguém anda com os pés no ar, mas os médicos de saúde pública, até pelas funções que exercem, têm aqui uma responsabilidade importante de conhecer as populações pelas quais têm a responsabilidade de monitorizar e melhorar a saúde. E, portanto, seguramente que da nossa parte é também um privilégio poder contribuir para o sucesso deste projeto. Não só, diria, enfim, há aqui uma componente formal que é pedida a alguns médicos de saúde pública, concretamente aqueles que exercem as funções da Autoridade de Saúde, mas também em outras funções, em outros papéis, os médicos de saúde pública estão empenhados neste projeto. Não só na estrutura do próprio projeto, seja a nível nacional, seja a nível regional e também no júri, mas seguramente que haverá projetos a nível local que contarão com envolvimento direto de médicos de saúde pública e das unidades, porque também julgo que é importante realçar isso, não é apenas os médicos de saúde pública que estão envolvidos, são também todos os profissionais, aliás, como a professora Isabel Loureiro bem fez menção na sua intervenção, que é uma abordagem multiprofissional, multissetorial. E pegava na questão do multissetorial precisamente para realçar que este projeto extravasa muito para além daquilo que é estritamente a saúde e, portanto, de facto, tem que haver aqui um envolvimento de outras componentes que contribuem também para a saúde. Nós sabemos que, provavelmente, a pobreza é o maior determinante de saúde e, portanto, as tais desigualdades a que aludia há pouco têm também um contributo determinante para a qualidade da saúde das populações. Não é alheio o facto de, durante várias semanas, os locais em que mais dificuldades tivemos em controlar a pandemia correspondiam precisamente a contextos de particular desigualdade social, contextos de cidadãos com grandes dificuldades económicas e, portanto, com maior dificuldade, por exemplo, em cumprir aquilo que é o isolamento, aquilo que é o distanciamento físico. E, portanto, eu acredito que esta promoção dos bairros saudáveis vai seguramente desempenhar aqui um papel fundamental. Deixo também, não podia deixar de fazer aqui um apelo aos meus colegas, aos médicos de saúde pública, que por esse país fora estão agora muito empenhados no combate à pandemia, para que, quando solicitados, possam colaborar com o projeto. O contributo deles poderá ser maior ou menor, também naturalmente em função da disponibilidade, mas seguramente que temos todo o interesse em que haja aqui, claro, uma viabilização e um apoio em relação aos projetos, por forma a que eles se possam materializar. Sabemos que a pressão é muito grande, infelizmente, não posso deixar de dizer, os meios no terreno são muito escassos, há muito tempo que vimos fazendo eco disso mesmo e da necessidade de os reforçar para fazer face àquilo que é a pandemia e, portanto, estamos agora num contexto particularmente complicado, como é público para todos. E, portanto, deixar aqui também uma palavra de incentivo a todos os que estão no terreno, a trabalhar de forma incessante há muitas semanas e a contribuir para tentar combater, para tentar mitigar os impactos desta pandemia que tanto prejuízo tem causado à saúde de todos nós. Não me alongaria muito mais, desejar os maiores sucessos para o projeto, contem seguramente com o empenho da Associação no sentido de incentivar os médicos de saúde pública a colaborar no projeto, a envolverem-se no projeto e deixar aqui também digamos, um pedido para que, seguramente que a pandemia é o contexto em que este projeto é lançado, mas a expectativa é que este legado possa perdurar bastante mais no tempo e que se possa materializar
efetivamente numa solução mais perene e que permita continuar a combater as desigualdades. O mesmo pedimos para a saúde pública, que esta oportunidade que agora nos é dada de realçar aquilo que é o trabalho da saúde pública e também o reforço dos seus meios, se possa repercutir num futuro mais risonho. E seguramente o Sr. Secretário de Estado sabe bem a questão da reforma da saúde pública. Ainda em janeiro deste ano estivemos juntos precisamente sobre essa matéria e, portanto, é algo que para nós é também muito importante. Portanto, agradecer mais uma vez a oportunidade que nos deram, seguramente apoiar todo o projeto e desejar seguramente os maiores sucessos para as diversas candidaturas e que elas possam rapidamente obter o sucesso e os resultados que todos ambicionamos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, por favor. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Vou começar por cumprimentar a senhora coordenadora do programa Bairros Saudáveis, a minha querida amiga arquiteta Helena Roseta, cumprimentar também o senhor presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Dr. Ricardo Mexia, a senhora secretária-geral do Ministério da Saúde, doutora Ana Pedroso, alguns amigos que vejo, o Dr. Hugo Esteves, a professora Isabel Loureiro, enfim, quem tenho no meu painel, cumprimentá-los a todos e dizer-lhes que é de facto com grande satisfação que me encontro aqui em representação da senhora Ministra da Saúde para a assinatura deste protocolo. As condições em que as pessoas nascem e vivem são determinantes, com certeza, para o seu desenvolvimento integral. Foi assim que a resolução do Conselho de Ministros, que criou o programa Bairros Saudáveis em julho de 2020, começou por fundamentar a sua criação. Estas condições influenciam, como é do conhecimento geral, o estado de saúde de cada um, das famílias e das comunidades. E neste ano, tão marcado pelo aparecimento de uma doença até então desconhecida, é com certeza muito importante ter presente que a intervenção em saúde pública passa pela mudança de comportamentos. No caso da pandemia, nunca é mais recordar aquilo que recordamos todos os dias aos portugueses: a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória, a distância social. Mas também pela criação de condições que permitam a cada um de nós atingir o seu potencial de saúde e evitar a doença. É por isso que a criação de um programa público, participativo, que atribui financiamento a projetos que promovam a melhoria da coesão social, do habitat, das condições ambientais e da qualidade de vida das comunidades locais, é com certeza também uma importante intervenção em saúde pública. A atividade dos médicos de saúde pública, como há pouco referia o Dr. Ricardo Mexia, até agora, diga-se que bastante discreta, até agora, a fase pré-pandémica, ganhou de facto, agora sim, uma visibilidade indelével nas nossas vidas. E é por isso que a celebração deste protocolo com a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que estimulará a participação destes profissionais de saúde nas parcerias locais que irão apresentar candidaturas aos programas Bairros Saudáveis, é com certeza uma iniciativa de louvar. E é de louvar porque é um trabalho que vai muito para além do momento em que vivemos, apesar de ser bastante influenciado e marcado pelo momento que vivemos agora. Porque as intervenções também que serão feitas em contexto de pandemia vão, com certeza, melhorar as condições de quem vive nesses territórios no futuro. E melhorando as condições de vida das pessoas, melhoramos, com certeza, a sua saúde individual, a saúde das suas famílias e das comunidades. Tudo isto é trabalho na melhoria da nossa saúde pública. E por isso termino também com uma palavra de incentivo para que continuem com a vossa força, com o vosso empenho, com a vossa determinação, a contribuir para que tenhamos cada vez mais bairros saudáveis. Eu diria que da nossa parte, da parte do 22º Governo Constitucional, com certeza podem contar connosco, nós contamos convosco. Muito obrigado. E está assim encerrada a sessão. Obrigada pela vossa presença. Obrigado.